Bom dia, amados. Estamos ao vivo de Joinville, Sabadola, 22 de outubro. Estou chegando aqui na Igreja Recomeçar, onde nós estamos tendo um evento aqui hoje chamado Conferência Reino e Riqueza. Eu tenho o privilégio, mais uma vez, de ser um dos palestrantes. Está acontecendo ali, ó. Deixa eu ver se eu chego um pouquinho mais perto ali para a galera ver. O evento acabou de começar. A mudança na mente dos pastores, falei, e eu quero dizer para vocês, não se compare com quem está mal, se compare com quem está bem. Amém? Não se compare com quem está mal. Você tem que... Ó, Conferência Reino e Riqueza acontecendo aqui em Joinville. Você que está na região próxima, dá tempo ainda. Daqui um pouquinho eu vou subir naquele palco ali. Enquanto isso, vou preparar aqui a nossa live de hoje com a nossa mentoria. Então, vamos falar um pouquinho de macroeconomia, política, vamos atualizar tudo que está acontecendo. O mercado está bombando. Cheguei aqui no camarim enquanto nós vamos preparando a internet aqui para a gente poder ministrar a nossa aula. Olha só, tivemos aí uma semaninha bem legal, à medida que a diferença dos nossos candidatos à presidência da República diminuiu. Então você viu um mercado em euforia. A Bovespa praticamente renovou as máximas do ano. Nós subimos 8 mil pontos, chegamos a praticamente 120 mil pontos, à medida que até o Datafolha já confirmou o empate técnico entre Jair Messias Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Os mercados reagiram muito bem com isso. Há uma expectativa que um governo Bolsonaro, por ter propostas econômicas mais claras, por ter ideias de privatizações de empresas, façam que a economia ande mais favoravelmente, e isso fez com que a nossa bolsa andasse muito forte, especialmente Petrobras, especialmente Banco do Brasil, que são as estatais, tá? Então nós tivemos aí praticamente um boom do mercado. À medida que essa narrativa, que essa diferença das pesquisas se confirmem ou vão surfando essa onda aí a favor do Bolsonaro, é bem provável que a gente vai ver o mercado andando mais forte nesse sentido, tá? Então, as notícias são as mesmas em relação ao mundo. Nós temos aí inflação nos Estados Unidos ainda sendo um problema, mas ontem tivemos uma decisão, uma notícia animadora pelo Fed, tá? Nós tivemos o Fed aí demonstrando que provavelmente na próxima reunião tem fortes possibilidades dele, em vez de subir o juros 0,75, subir só 0,5%. Então nós temos aí a possibilidade de ver uma desaceleração na subida da taxa de juros do Fed por parte dos Estados Unidos. O que isso significa? Significa que ativos de risco voltam a ser atrativos e por isso as bolsas norte-americanas também subiram essa semana. Então basicamente foi uma semana positiva para o mercado, especialmente o mercado interno brasileiro por conta das eleições, mas no mundo inteiro tem-se boas notícias fruto de que o Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, deverá desacelerar o ritmo de alta de juros. Lembrando que se os juros norte-americanos parar de subir, automaticamente os mercados emergentes passam a ser a bola da vez, como por exemplo Brasil e México, que hoje são para onde o dinheiro do mundo está olhando, tá? Se a gente pegar as moedas aí, esse cenário que eu vou falar agora, as moedas que mais se valorizaram no ano, em primeiro lugar está a moeda russa, né, o rublo russo lá, que por uma questão bem protecionista lá, né, o Putin exigiu que para comprar os fertilizantes, os gás, a galera tinha que comprar em moeda russa, então fez a moeda deles subirem bastante. Isso não conta muito, ninguém vai colocar dinheiro na Rússia, né, com o caos que está acontecendo e a insegurança política. Então o que sobra? Sobram mercados emergentes que estão com bom preço, que tem de certa forma uma boa segurança. A bola da vez foi o Brasil, tá? Que subiu, teve o seu real, a sua moeda valorizada em relação ao dólar, e também o peso mexicano. Ou seja, o Brasil realmente está no caminho certo, a economia realmente está dando um show. Nós tivemos aí a prova disso, que o real foi uma das moedas mais fortes em relação ao dólar esse ano. Na verdade, tirando a moeda russa, o real foi a moeda mais forte esse ano em relação ao dólar. Então essas são as notícias animadoras. Espera só um pouquinho, tá tudo certo, meu querido? Tá beleza? Eu posso dar aula de lá também, não tem problema não. Eu tô na live aqui, eu vou terminar a live, aí eu vou onde você me colocar. Beleza, obrigado.
Ó, já estamos acertando tudo aqui a internet, porque depois dessa live aqui, nós estamos no meio da nossa mentoria e estamos falando de investimentos, educação financeira, empreendedorismo. Então está acontecendo aqui agora, estão preparando aqui a nossa sala aqui para que eu possa ministrar a aula, e logo após eu ministrar a aula, eu não sei se já vai dar o break para o almoço aqui, mas provavelmente já vou subir no palco ali da conferência Reino e Riqueza. Eu vou tentar filmar também desse celular ali, vou colocar o celular lá para filmar a minha palestra, tá? Lembrando vocês que eu estou aqui em Joinville e na oportunidade está acontecendo uma conferência chamada Reino e Riqueza. O pastor Nicolete acabou de abrir a conferência, tá? É fantástico a conferência Reino e Riqueza, é uma oportunidade que me fez crescer muito como homem, como servo de Deus. É uma oportunidade bem interessante para a gente unir finanças e empreendedorismo com a palavra, com os propósitos divinos para a nossa vida. Tem um monte de gente qualificadíssima aqui. O Yudi Tamashiro está chegando também, o Alex, o Kaká estão vindo de Foz do Iguaçu, o Paulinho já está aqui para palestrar também. Estou aqui com meu amigo Emerson também, diretamente de Balneário Camboriú. Ou seja, tem muitas pessoas aqui que são abençoadas, literalmente, empresários super mega prósperos, né, que estão aqui simplesmente servindo, doando conhecimento, e aquele auditório ali vai passar por uma grande transformação essa semana. Ontem, inclusive, eu cheguei aqui, eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Djalma, que literalmente tem um dom de revelação que eu nunca vi. Na verdade, eu só escutei a fama dele, as pessoas que têm dom de revelação, mas eu nunca tinha visto uma pessoa revelar. E aí ontem o cara chegou aqui no meio do culto, ele chegou: você vem cá, está passando por tal problema, a sua família é assim. Ele revelou o nome da filha de uma pessoa que estava com câncer, algo assim que eu nunca tinha visto com meus olhos, eu só tinha escutado, e ontem eu vi presencialmente, ninguém me contou. Então eu tive o privilégio ontem de conhecer o pastor Djalma, e ele vai estar aqui hoje e amanhã também na conferência Reino e Riqueza. Então você de Foz do Iguaçu, você de Joinville e região, eu não sei ainda se tem vaga, se tem ingressos disponíveis, mas dá um jeito, cola aqui, ainda dá tempo de você participar desse mover. É realmente algo que me tocou muito ontem. Bom, voltando aqui então à nossa pauta macroeconômica, eu estou bastante animado. Eu já falei para vocês publicamente aqui, eu não acho o Bolsonaro o líder-chefe de Estado ideal para o Brasil em termos individual, mas deixa eu contar um negócio para vocês. Não é o quem, aliás, não é o como. Ele não tem que saber tudo, e de repente, se a gente tirar a pessoa física da frente, Bolsonaro e Lula, e ficar com o que tem para trás, acho que está muito fácil de tomar a decisão, né, gente? Não dá para a gente votar no PT. Eles literalmente, eu tenho dito isso há algum tempo atrás, 2 trilhões de reais de corrupção devastaram muito mais vidas do que todos os defeitos juntos que o Bolsonaro, que a família dele, que todo o governo dele possam ter, que tudo que vocês possam imaginar de ruim colocar na conta dele. Não dá para comparar com tanto de vidas que 2 trilhões de reais de corrupção devastaram. Dinheiro que saiu da educação promoveu várias pessoas inconsequentes, várias pessoas que foram para o lado do crime. Dinheiro que saiu da segurança pública deixou vários bandidos promoverem assassinatos. Dinheiro que saiu da saúde, dinheiro que saiu do empreendedorismo deixou várias pessoas frustradas, estimulou a depressão, o suicídio. Ou seja, todo o dinheiro da corrupção, ele matou muito mais pessoas, devastou muito mais vidas do que todos os defeitos juntos de um governo Bolsonaro e toda a família dele. Então não dá para comparar. 2 trilhões de reais, gente, é algo assustador, é algo... vamos só para vocês entenderem esses números, porque às vezes trilhões fica longe da nossa realidade, né? Olha só, com 50 bilhões de reais por ano, nós erradicamos a fome do Brasil, tá? Então 50 bilhões de reais é o preço que se paga, é o preço que custaria acabar com a fome do Brasil em um ano. Se nós estamos falando de 2 trilhões de reais, isso é 40 vezes 50 bilhões. Daria para erradicar a fome no Brasil por 40 anos. Então só em fome, a corrupção, má gestão, prejuízo do PT causou 40 anos de fome. Quantas pessoas morrem em 40 anos por fome e por doenças ligadas à desnutrição e por aí vai. Então, de novo, o Bolsonaro tem seus defeitos,
ele é toscão, enfim, todos os outros que vocês podem colocar. Aqui eu vou colocar, tem gente que fala que ele é homofóbico, tem gente que fala que ele é genocida, tem gente que fala que ele é preconceituoso, tem gente que fala que ele, enfim, todos, pode colocar todos. Vamos presumir que todos esses sejam verdades. E aqui eu não estou defendendo o Bolsonaro, estou defendendo conta, matemática, estou defendendo o seguinte: 2 trilhões de corrupção devastaram muito mais vidas do que todos os defeitos dele junto. Se você tem um coração para a Bíblia, lá em Mateus 6,33 fala assim, ó: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu vejo muitas pessoas votando em Lula por motivos pessoais. Por exemplo, o Bolsonaro não reajustou o salário de alguma parte do funcionalismo público aí. O Bolsonaro tirou os auxílios ou tirou a verba destinada para alguma coisa. Então a pessoa pensa no benefício próprio, ou seja, ele me lesou e por isso eu vou votar então no Lula. Quando você faz isso, na minha cabeça, você está colocando o seu interesse antes do público, porque você está falando que o seu benefício é mais importante do que várias milhões de vidas que o PT destruiu e que ele vai voltar a destruir caso ele volte para a cena do crime. Então eu fico com esse versículo aí: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu acho que esse é um versículo importante para a gente colocar literalmente o que é melhor para o país, tá? Eu tive pessoas queridas perdidas pelo Covid, e eu poderia, por um voto de protesto ou por não liberar perdão, querer votar no Lula também, pela postura errada que o presidente Bolsonaro teve durante a pandemia. E aí, se vocês quiserem colocar na conta dele também o atraso da vacina que causou muitas mortes, beleza, pode colocar também na conta dele, mas são 2 trilhões do PT que mataram muito mais gente, amigos. Não dá para comparar, e eu poderia usar a perda da minha avó, que foi uma das pessoas que eu mais amei na vida, que foi embora por causa do Covid. Eu podia falar, não, então eu estou agora nervosinho, vou colocar na culpa do Bolsonaro a morte do Covid de muitas vidas, né? E da minha avó também, e agora eu vou querer votar no Lula. Mas eu estaria sendo injusto com tanto de vidas que o PT vai prejudicar se ele voltar ao poder. Então, de novo, eu não estou defendendo o Bolsonaro aqui, mas eu estou defendendo a justiça, tá? Esse é o meu ponto de vista. Para você que vota no Lula, você é amado também, fica tranquilo, que bom que a gente tem a oportunidade de conversar, de escutar, de debater, porque o que acontece hoje é que as pessoas estão intolerantes, que as pessoas não conseguem nem conversar mais, né? Eu tenho dados numéricos, né? Eu tenho fontes verídicas para poder embasar a escolha do meu candidato, e eu tenho conseguido virar muitos votos, eu tenho conseguido conversar com pessoas e chegar nesse argumento, falar, olha, eu não consigo, é difícil votar no Bolsonaro realmente, ele não é o chefe de Estado ideal que a gente gostaria de ter, não é o candidato perfeito, não é o mundo ideal, mas a gente precisa sair do mundo ideal e voltar para o mundo real, e o mundo real é que o outro lado é muito mais lesivo, é muito mais letal, muito mais perigoso para o país, e 2 trilhões de corrupção realmente fazem muito mais dano, ou fizeram muito mais dano a todos os defeitos da família inteira Bolsonaro por todos os anos. Rachadinha, tá bom, coloca a rachadinha, multiplica por 30 anos de rachadinha, vocês não vão conseguir chegar no número, nem no cheiro perto do que 2 trilhões de reais de corrupção conseguem promover. Então, eu vejo muitas pessoas cegas ainda. De novo, é difícil mesmo a gente conseguir colocar 2 trilhões de reais na conta, imaginar todo o estrago que isso poderia fazer. E outra razão que eu vejo muitas pessoas votando ainda no Lula é a razão da vida das pessoas estarem ruim. As pessoas estão vivendo hoje, né, por falta de propósito e falta de ideais, elas estão vivendo num momento ruim, elas estão tristes, elas estão angustiadas, elas estão ansiosas, digamos assim. E quando você tem alguma situação ruim na sua vida, você acaba querendo achar um culpado. E quem que está no governo agora para levar pancada é o Bolsonaro. Então as pessoas acham, não, como a minha vida está muito ruim, eu vou derrubar o atual governo, porque ele é o culpado das frustrações da minha vida, sejam elas empreendedoras, sejam elas financeiras, sejam elas sociais, psicossociais, e por isso então eu vou votar no outro candidato na oposição, porque o próximo governo vai fazer a minha vida melhorar.
eu escutei várias pessoas falando isso. Olha, eu vou votar no Lula porque ele vai me ajudar a comprar um carro. Olha, eu vou votar no Lula porque ele vai ajudar o pobre, né? Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: nós temos que sair dessa posição de vitimismo, tá? Nenhum governo, nenhum presidente vai salvar literalmente a situação da sua vida a ponto de você voltar ou ficar ou encontrar felicidade. É preciso que a gente assuma o governo da nossa vida e entenda que nós somos responsáveis pelo saldo bancário que nós temos na conta, nós somos responsáveis pelo caminho que a nossa vida está levando, tá? O que a gente não pode fazer é deixar que o Estado determine esse caminho de forma ditatorial. O que nós tivemos aqui agora na última semana, que na minha concepção foi um tiro no pé da esquerda e principalmente do TSE, foi a censura, principalmente a Jovem Pan, né? Muitas pessoas que estavam caladas, muitas pessoas que estavam em cima do muro, muitas pessoas que estavam em cima do muro, muitas pessoas que não tinham se justificado ou tinham declarado seu voto ainda, diante de uma censura, que é um dos maiores absurdos que eu já vi na minha vida, falaram: opa, peraí, agora não, agora a galera passou do ponto, né? Censura não, então a galera agora vai votar para a direita e agora estão apoiando aí o Bolsonaro. Então, na minha opinião, hoje eu acho que vai dar Bolsonaro no segundo turno, e eu acho que nós já estamos à frente, o Bolsonaro já está à frente nas pesquisas, principalmente por essa censura absurda, né, que o TSE aí está promovendo. Eu acho que eles levantaram, eles acordaram pessoas que estavam em silêncio, né? E falta mais uma semana para a eleição, 9 dias. Eu acho que vai dar Bolsonaro. Eu acho que hoje, tecnicamente, a eleição não está só empatada, mas ela já está favorável ao presidente Bolsonaro. E eu fico feliz com isso, porque realmente eu acho que o Brasil está indo no caminho certo. Economicamente, eu já falei essa pauta várias vezes, né? A economia do Brasil, ela não vai andar, não, ela vai decolar se o Bolsonaro realmente vencer as eleições. Ele tem um Congresso muito forte, né? Tanto a Câmara Federal quanto o Senado está muito centro-direita. Inclusive a gente viu uma euforia dos mercados no primeiro turno, quando, apesar do Lula ter sido virado na frente com 6 milhões de votos, a gente já teve ali um Congresso estabelecido com muito centro-direita. Então, se der Bolsonaro, vai ter uma harmonia muito grande entre os poderes, vai ter algo muito positivo para o Brasil. De novo, você, eleitor do Lula que está me escutando aqui, não fique com raiva de mim. Eu não estou aqui defendendo o Bolsonaro, estou defendendo ideias, princípios, propósito, a vida, a liberdade, tá? De longe dá para a gente ver que o Bolsonaro é o caminho mais coerente com a liberdade, tá? E o propósito, o princípio, o valor que eu mais prezo na minha vida chama-se liberdade, né? Já enfrentei muitas tretas para poder preservar a minha liberdade, e com certeza ficou mais claro do que nunca agora, né, diante dessa censura, que o 13 não é o caminho, né, que a nossa liberdade realmente ela está ameaçada. E eu fico aberto aqui para você que ainda não virou o voto, para você que ainda vota no 13, me chama no direct, vamos conversar em paz. Eu não quero guerra com ninguém, né? Normalmente, quando eu chego no item, na narrativa de que 2 trilhões de reais de corrupção do PT devastaram muito mais vidas do que todos os defeitos da família Bolsonaro junto, multiplicado por 30 anos, não tem como comparar. Normalmente, ou eu viro o voto, ou a pessoa perde o equilíbrio emocional e encerra a conversa, né? É lamentável isso, porque a gente vê muitas pessoas cegas ainda, não conseguindo entender o tamanho do mal que 2 trilhões de corrupção promove na vida de pessoas. Mas eu ainda tenho esperança de conversar com pessoas sensatas e que entendem um pouquinho de número e simplesmente vão refazer as contas, tá? Para a gente tomar essa decisão em paz. Eu encerro aqui essa live novamente com Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, tá? Aqui não tem religião, aqui simplesmente é colocando a Bíblia debaixo do braço e fazendo um apelo para que você tire os seus interesses pessoais da frente e pensem nas milhões de vidas, nas milhões de famílias que
que foram prejudicadas nesses 16 anos, né? 14 anos de governo PT, nesses 14 anos de governo PT, porque foi 8 do Lula e mais 6 da Dilma, né? O Temer foi 2 anos, então foram 14 anos de governo Lula e Dilma. O que esses anos prejudicaram as famílias, o que esses anos prejudicaram a vida de pessoas. E eu vou falar para vocês, nunca teve tão fácil a gente escolher um candidato. Não tem como a gente colocar o PT de volta. É muito discrepante o mal que o PT fez para a vida das pessoas. E de novo, se você está votando no PT ainda, se você é Lula, se você realmente está com o coração amargurado, vamos trabalhar, vamos liberar esse perdão, tá? Existem muitas maneiras de a gente fazer isso junto. Eu estou aqui disponível, pode vir, pode bater, pode falar o que você quiser. Eu estou disponível para aguentar a pancada, para resiliente. Eu não vou perder meu controle emocional. Eu vou te dar dados, embasamentos. Eu estou à disposição. Nós estamos literalmente atendendo pessoas. Tá? De repente você fica constrangido, né, de falar publicamente que vota no PT, que vota 13 e não tem ninguém para conversar e simplesmente está sendo consumido por alguma massa de manobra da sua ambiência, da sua frequência. Vamos conversar. Não fique com essa amargura aí não. A solução para a sua vida não está no 13. A solução para a sua vida, se você acredita, está em Jesus Cristo. Se você não acredita, eu vou te dar números, eu vou te dar neurociência, eu vou te dar caminho de inteligência emocional. Vamos junto, não nos abandonem. Nós precisamos de você. Você que está indeciso, está com o coração, não está em paz, não está dormindo direito por causa da eleição, ainda dá tempo de você recuperar a paz para o seu coração. Tá bom? Bom, estou encerrando a live aqui agora, estou indo para a nossa mentoria, que vai começar agora às 10 horas da manhã. Vou dar a nossa aula para os nossos mentorados, está sendo fantástico, tem alunos do país inteiro. Queria agradecer imensamente a confiança e a audiência de todos. E mais tarde, provavelmente à tarde, eu vou filmar minha palestra aqui na Conferência Reino e Riqueza. E fiquem todos com Deus, sabadão, vão curtir a família. Um beijo a todos, fiquem todos com Deus. Valeu!